bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre tipos de alimentação. E eu vou começar mostrando para vocês a foto desse riacho. Olha bem para ela. Quantos animais vocês acham que vivem ali? Alguns peixes, alguns insetos, talvez alguns animais maiores, como uma onça que passe por ali, uma jaguatirica. E daí eu pergunto para vocês, o que cada um desses bichos come? Plantas, outros seres vivos? Bom, nessa aula vamos ver um pouquinho sobre os hábitos alimentares que existem. O primeiro grupo que vamos falar é o dos herbívoros. Os herbívoros são bastante conhecidos porque são seres vivos que comem plantas. Na verdade, herbívoros são animais que comem qualquer tipo de organismo que seja fotossintetizante, ou seja, que consegue fazer fotossíntese. O próximo grupo, também muito conhecido, são os carnívoros. Carnívoro vem da palavra carne e estão nesse grupo animais que comem outros animais, sejam eles vertebrados ou invertebrados. Você já percebeu que tudo termina com voros no final? Anota bem isso, você vai ver bastante esse sufixo. O próximo grupo é o dos onívoros. Oni significa tudo. Então, são animais que podem comer outros animais ou vegetais. Na sequência, nós temos os detritívoros, que são aqueles animais que comem algum tipo de detrito, que podem ser restos de animais ou vegetais mortos. Portanto, estes são aqueles animais que vão limpar o ambiente. Por isso, tem um papel muito importante na natureza. Dentro dessas 4 categorias, nós temos várias subcategorias. E eu vou falar algumas delas só para vocês verem as diferenças. A primeira subcategoria que eu vou falar são os invertívoros, que são os animais que só comem invertebrados. Na sequência, nós temos os insetívoros, que são animais que só comem insetos, exclusivamente insetos. Um outro grupo é o perifittívoro. Os perifitívoros comem perifíton, que nada mais é que aquela mancha verde que forma nas paredes dos aquários ou sobre pedras, troncos e até em muros onde possui umidade. É aquela mancha que também é chamada de limo. Outros grupos mais relacionados com os herbívoros são os nectarívoros, que é o grupo que se alimenta de néctar, por exemplo, abelhas ou borboletas. Há também os frugívoros, que, como o nome já diz, comem frutas. Os granívoros, que comem grãos e sementes. E, por fim, os piscívoros, que são aqueles animais que se alimentam basicamente de peixes. Para os animais terem um tipo de alimentação diferenciada, existe uma coisa que é obrigatória para eles terem, que são os dentes. Uma forma de reconhecer o hábito alimentar de mamíferos é observar a forma e tamanho dos dentes molares desses animais. Para entender o que são dentes molares, veja a fotografia desse crânio de cachorro. Os dentes molares são aqueles que ficam no fundo. Nos carnívoros, como o cachorro, esses dentes têm a forma de lâminas e servem para rasgar a carne. Além disso, os carnívoros possuem os dentes chamados caninos, avantajados, para ajudar a segurar e a rasgar as suas presas. Se você olhar esse outro crânio aqui, que provavelmente é de um cavalo, a gente vai ver que não tem canino, mas nós temos uma grande quantidade de molares, de dentes molares. Os dentes molares são dentes especializados em triturar coisas. Nesse caso, em triturar folhas. Você tem um incisivo que rasga a folha e um molar que vai triturar. Nada para rasgar carnes. Então, se você ver aqui, nos carnívoros existem molares pontudos, cortantes
E nos herbívoros, eles são largos e trituradores. E daí você pensa, mas e em um animal que come de tudo, como um onívoro? Como funciona? Os onívoros vão ter os caninos, vão ter os molares. Os caninos não serão tão grandes, mas também não serão completamente ausentes. Os molares também não vão ser tantos, mas estarão lá. Quer ver um exemplo de onívoro que você conhece muito bem? Você mesmo! É isso aí, o ser humano é um onívoro. Nós podemos comer de tudo, de vegetais, de grãos, tudo. Qualquer coisa que a gente queira. Eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos de animais para você ver como é que é a dieta deles. Vamos começar por aqueles que são classificados como herbívoros. A vaca, que é um animal bem comum, é um herbívoro. Um outro herbívoro bastante conhecido é a girafa. Agora, outros dois que não são tão conhecidos é a abelha, que nós vamos lá na subdivisão que a gente viu antes, que é nectívora. O urso-panda, também conhecido como panda gigante, apesar de ser um animal onívoro, isto quer dizer que ele consome qualquer tipo de substância orgânica, seja de origem animal ou vegetal, tem a maior parte de sua alimentação baseada em alimentos de origem vegetal, principalmente o bambu, e só 1% se baseia em alimentos de origem animal. No grupo dos carnívoros, temos alguns animais bastante conhecidos, como os lobos e os leões. Um exemplo não tão conhecido é a foca. A foca é um excelente predador marinho. Outro carnívoro é a águia. A águia e as demais aves possuem bico, uma estrutura própria desses vertebrados. O bico não tem dentes, mas tem formas diferentes e cada uma delas está associada a um tipo de alimentação. Por exemplo, a águia tem esse bico curvado para baixo. Aves que não são carnívoras geralmente têm outros tipos de bico, como o bico em forma de agulha. Os tubarões são bastante conhecidos como animais carnívoros. Eles têm uma dentição extremamente grande e que não para de crescer ao longo da vida deles. Os jacarés e crocodilos são bons exemplos de répteis carnívoros. Como eu falei lá no urso-panda, os outros ursos são carnívoros, como o urso polar. Porém, o urso pardo é considerado um animal onívoro, porque ele se alimenta tanto de animais como de mel, sementes e frutas. Os morcegos não são considerados onívoros, porque existem morcegos que são frugívoros, ou seja, que comem frutas, outros que são insetívoros, que comem insetos, e alguns que são hematófagos, ou seja, que se alimentam do sangue de outros animais. Vale lembrar que a menor quantidade de morcegos é a de hematófagos, então a gente não tem que se preocupar com isso. E, por fim, os porcos. Os porcos são considerados animais onívoros porque eles comem qualquer coisa que você der para eles. E essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima!